Olá, boa noite. Nosso terceiro encontro aqui nessa semana da Semana Santa, né? Caminhando aí para a sexta-feira aí. Pensando bem, tá um pouquinho longe ainda, nós estamos na terça-feira, mas nosso rumo é isso aí. Sexta-feira teve a atividade, só que nós vamos até domingo. Lembrando você, nós começamos dia 12, vamos até domingo às 19h30. Você vai assistir a hora que você quiser a live às 19h30, mas fica no YouTube. Lembrando como você pode acessar. Você recebeu um link, esse link que você recebeu ali sobre a Semana Santa, na verdade esse link é da playlist lá do YouTube. Então quando você clica, você vai aparecer lá a playlist e vai estar lá agora, tem o terceiro capítulo. O 1 e o 2 vão estar lá. Ah, eu perdi o 1. Então você não perdeu o 1, tá lá. Se você clicar, você assiste a hora que você quiser. O 2 também tá lá. Você assiste a hora que você quiser. E hoje também vai estar marcado, então vai ter a playlist ali com todos os capítulos dessa Semana Santa 2025. Nós vamos estudar hoje um assunto que é muito interessante. Deixa eu só colocar na posição aqui para que a gente possa trazer para você já. Nós vamos, na verdade, eu iria corrigir esse título. Vou colocar na tela para você. O título está Educação, os ensinamentos e práticas de Jesus no cristianismo, do cristianismo, que são essenciais na educação. Eu já colocaria realmente como os ensinamentos de Jesus, porque na verdade o tema todinho fala sobre os ensinamentos de Jesus. E esse título, Educação, está aqui até sugestivo, né? Mas ele fala sobre os ensinamentos de Cristo. E um detalhe interessante é que nós vamos ver aqui ao longo do estudo de hoje alguns exemplos que são bem práticos na vida das pessoas. Deixa eu rodar aqui, rodei. Tá? O que é essencial na educação cristã? Nós estudamos ontem que a educação, ou melhor, que o cristianismo ele é marcado pela solidariedade, pelo acolhimento, coisas que eram um pouco difíceis na época de Jesus, que foram paradigmas, foram quebrados. Agora, na questão de ensinamentos, o que tanto são as marcas, né? Se Jesus não tivesse vindo, como seria a educação do mundo hoje? Seria bem diferente, porque nós vemos alguns aspectos da educação. Vou mudar o termo, não vou falar educação, vou falar dos ensinamentos de Cristo, alguns aspectos do ensinamento de Cristo, que eles são marcantes, eles estão aí no mundo atualmente, porque a vinda de Jesus a esse mundo, ele alterou para sempre o andamento da humanidade. A influência de Jesus alterou grandemente na humanidade. Então, os ensinamentos de Jesus, eles são um cumprimento da missão da igreja. E a missão da igreja foi dada por próprio Jesus. Então, essa questão dos ensinamentos, a repercussão que ele tem nas pessoas é impressionante. Veja no detalhe, qual o propósito? Jesus dedicou seu ministério a ensinar as pessoas. Jesus veio ao mundo com o propósito de buscar e salvar o perdido. Mas como resultado também... Aqui está o lembrete de... Alex, stop. Desculpa, é minha secretária eletrônica, mas vou continuar aqui, que não tem live acontecimento. E com o resultado dos seus ensinamentos, a vida de milhares de pessoas foi impactada. E esse é um ponto a se pensar. Tá? E qual que era o método que Jesus usava para ensinar as pessoas, para passar o ensinamento às pessoas? Um detalhe importante, né? Muitas pessoas elas ficam pensando assim, tá bom, você tem que aprender para ensinar. Mas Jesus não teve que aprender para ensinar, porque ele é a origem de todo conhecimento, ele é a origem de tudo que existe no mundo. Então, o ensinar era algo que já estava nele. É uma coisa importante, interessante. Durante um bom tempo da minha vida, eu tive que falar em público. E eu nunca gostei de usar chamado teleprompter. Lá na TV você pode perceber, se você assiste alguns programas, principalmente de jornais, telejornais, o apresentador está olhando fixo na direção da câmera.
Só que existe um aparelho que ele fica imperceptível, que ele fica na frente da câmera, então ele fica imperceptível, em que vai passando as informações para ele. Então muitas vezes ele está lendo as informações. E um detalhe interessante, eu não gostava de usar teleprompter quando fazia minhas apresentações na TV, porque me atrapalhava. E aí me perguntavam, por que você não usa teleprompter? Porque eu conheço o assunto. Se você conhecer o assunto, já é um bom caminho andado. Esse é uma coisa interessante que você tem que fixar sua mente. Se você conhece o assunto, você vai conseguir ensinar melhor. Veja um detalhe aqui muito importante. O ensinamento de Jesus tinha um método. E esse método cumpria uma missão. A missão de fazer discípulos, e que Jesus deixou para a igreja, deixou para os seus discípulos ampliarem isso. Os discípulos levavam muito a sério esse papel de ensinar as pessoas. Veja um detalhe importante, vou voltar aqui. Os mais pobres, eles não tinham essa condição de frequentarem escolas, frequentarem ensinamento. Lembra que Paulo era discípulo de Gamaliel. Gamaliel era o grande mestre de uma grande escola, respeitadíssimo. Mas quem que frequentava essas escolas? Só os que tinham posse. Os que estavam sendo preparados para algum cargo, mas que já vinham de uma linhagem que tinha posses. O povão, eles não tinham acesso a esses ensinamentos. Então, isso é um detalhe a se pensar e a se avaliar. Um detalhe importante, né? O ensino foi uma atividade fundamental no desenvolvimento da igreja cristã, desde os primórdios. E o fato interessante é que, seguindo essa ordem de ensinar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, a educação cristã que os discípulos transmitiam era baseada na vida e nos ensinamentos que Cristo passava. Nesse sentido, o principal ensinamento dos apóstolos era a salvação em Cristo Jesus. Por quê? Por que era baseado na salvação em Cristo Jesus? Porque eu vou te passar um detalhe importante. No tempo de Cristo, vigorava a questão, por exemplo, do sacrifício diário, o sacrifício das pessoas se cometiam pecado. E é muito fácil, quando você cria algum tipo de, vamos colocar um nome de penitência, de as pessoas fixarem muito mais nas suas ações. Eu cumpri, eu fiz, então sou merecedor. Agora, Cristo, quando ele veio ao mundo, ele tirou essa carga que tinha sobre as outras pessoas e ter que fazer algo para se justificar. E por isso que veio a graça. Todos nós somos salvos pela graça. Mas observe o que eu vou falar. Todos nós temos acesso à salvação pela graça. Mudei um pouco a frase. Mas nem todos nós serão salvos. Por quê? Porque alguns não sabem o que fazer com a graça. A graça é graça, ela é de graça. Para nós, não houve nada tão pessoal e pesado como ocorreu na cruz. Para nós, podemos aceitar, é um ensinamento, eu vejo, eu conheço pela história e tudo mais. Mas tem um impacto na minha vida, mas o impacto maior foi na vida do Pai, do próprio Jesus, que deu a sua vida por nós, o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então, a graça ela tem um preço, foi o sangue de Jesus. Mas a nós, homens, a graça é dada de graça. E nós temos que valorizar o que é de graça. E como eu valorizo a graça de Cristo? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas é diferente. Eu não vou guardar os mandamentos para ser salvo. Eu guardo os mandamentos porque eu amo a Cristo. E se eu amo a Cristo, lógico, Ele vai ser o meu Deus. Eu não vou cultuar nem nada no lugar dele. Eu vou guardar o sábado, que é o seu dia. Eu não vou ficar tomando o nome de Deus em vão. Quando eu era católico,
Esse era um dos pecados capitais, tomar o santo nome de Deus em vão. Então a gente só pensava que assim, eu prometi, eu falei alguma coisa no nome de Deus. Não, o tomar o nome de Deus em vão também é quando você vê pessoas fazendo chacota de Deus, elas estão tomando o nome de Deus em vão. Quando aqueles que são ateístas falam sobre Deus e tomam o nome de Deus em vão. Hoje eu assisti uma reportagem de um cara da internet que estava lá com aviões e música no Lito, e ele estava falando o seguinte, falou uma coisa interessante. Ele falou: olha, a primeira coisa que o ateu faz quando o avião está caindo é orar, é falar com Deus. Tá certo que a gente não tem como provar isso, mas ele deve ter alguma maneira de falar, porque ele, como participou e foi da questão aérea, ele deve saber claramente sobre isso. Mas quando uma pessoa toma o nome de Deus em vão, faz chacota no nome de Deus, ela está tomando o nome de Deus em vão. Não é somente falar o nome de Deus, é muito mais coisas. E alguns detalhes importantes. Jesus deu o ensinamento aos seus discípulos e eles levaram tão a sério isso, porque aprenderam algo que não tinham acesso. Como eu disse, o ensinamento não era acessível a todos, que Paulo falou a seguinte coisa: e sobre tudo isto revestivos do amor, é o principal, que é o versículo da perfeição, o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, e domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Aqui o apóstolo Paulo, em Colossenses, ele está aplicando aquilo que ele aprendeu. A gente pode até falar, Paulo levou desvantagem, porque ele não andou 3 anos e meio com Cristo, mas ele teve o ensinamento na essência. Paulo literalmente caiu do cavalo e caiu para a mudança. E foi ensinado. Passou um tempo com Cristo que o ensinou. E a mudança foi tão grande que aquilo impactou a Paulo de tal forma que ele mudou a vida dele. Como é que Jesus ensinava as pessoas? Dos mais simples aos mais iletrados. Jesus tinha um método para fazer isso. E o método dele, embora muita gente ache que o método de hoje, as pessoas de hoje desenvolvem método. Veja só um detalhe importante que é falado aqui em nosso material aqui, tá? Muitos sistemas educacionais estão implementando reformas educacionais baseadas em estudos recentes sobre como as pessoas aprendem. Você sabe que há um grande movimento aí para que seja instituído, por exemplo, os computadores nas salas de aula. Já, isso tem muitas escolas, os tablets. O ensinamento está adiantado. Um detalhe importante, os professores estão tendo que aprender a como conviver com as inteligências artificiais, as IAs. Porque os alunos, quando tem um trabalho, eles digitam lá o trabalho e sai completo, com tudo que existe na internet, com uma precisão e com uma rapidez enorme. Então os professores estão tendo que aprender como lidar com essa situação, já que o que eles perguntam, os alunos respondem. Os professores estão tendo que, inclusive, aprender a como responder aos alunos, porque eles ensinam algo em sala de aula, e se o aluno for buscar na internet e o ensinamento do professor está ultrapassado, o aluno vai confrontá-lo. Professor, o senhor falou tal coisa, mas acontece que isso já mudou desde a década de tal. Então, o mundo está se adaptando. Mas um fato interessante, Jesus já tinha um grande método de ensinar através de forma didática, com exemplos do cotidiano. Por exemplo, aqui a parábola do semeador, ele pregando a uma multidão onde a maioria eram agricultores, pessoas ligadas aí também a todas as ações que vêm do campo, acostumadas a verem os semeadores, os agricultores.
E Jesus usava isso, Jesus usava as coisas simples para dar os seus ensinamentos. E era mais fácil. As parábolas são ensinamentos de forma didática e chamado lúdica. É uma forma interessante em relação a isso. Aqui vou usar uma palavra que muita gente tem como mística, né? Jesus abordava as pessoas de forma holística. Eu também pensava, holística não é um bom nome para a gente ficar falando, tá? Holística é uma palavra que dá a impressão de algo místico e tudo mais. Não, mas não era. Por exemplo, Jesus lidou com Zaqueu, o publicano. Interessante que o versículo diz que Zaqueu tentava ver Jesus e ele teve que subir na árvore. E se você ler assim, detidamente o versículo, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus passar de longe, que é o grande erro da vida de muita gente, fica vendo Jesus passar de longe. Zaqueu subiu na árvore porque não conseguia ver Jesus, e que há duas informações interessantes. Uma delas é que porque ele era baixinho. Tá, mas ser baixinho não é impedimento de ver Jesus. Eu me lembro há muitos anos atrás, quando nós levávamos nossos filhos, para ver o desfile de 7 de setembro, que é uma coisa que foi acabando, e eles ficavam ali tentando ver, mas a multidão atrapalhava. Então a gente dava um jeitinho de passar eles entre as pessoas e eles sentarem na guia para ver o movimento. Eles eram baixinhos. Ser baixo não era o grande problema de Zaqueu. Aqui a Bíblia diz que ele tentava ver a Jesus, não podia, porque a multidão não deixava e porque ele era baixo. Bom, eu prefiro pensar que a questão de ser baixo não foi o grande empecilho, porque ele poderia estar no local vendo Jesus passar, mesmo sendo baixinho. Mas como tinha uma grande multidão que tomava ali à frente, ele não conseguia ver claramente Jesus e subiu na árvore. O motivo de Zaqueu subir na árvore não era porque ele era baixinho, é porque ele não conseguia o acesso a Jesus e subiu na árvore. E essa foi a grande bênção de Zaqueu, subiu na árvore. E aí eu tenho um conselho a você. Muitas vezes você está querendo ver a Jesus, a chegar em Jesus, mas a multidão te atrapalha. Pode ser a multidão física, amigos, parentes, pessoas que olham para você e falam, você vai se tornar crente. Pessoas que podem olhar para você, você acredita em Deus, acredita nessa bobajada. Pessoas que podem chegar para você e às vezes nem falar nada, mas o comportamento delas restringe até mesmo a você dar o seu testemunho. Quando eu me tornei adventista na década de 80, ou seja, no século passado, eu tinha um grande número de amigos, nós saímos todos os finais de semana, por volta de 30 pessoas, e aí muitos tinham namoradas, ou tinha as moças que acompanhavam a gente também, porque nós íamos nos divertir na cidade, né? E quando eu me tornei adventista, eu tive uma grande dificuldade, porque eu era o líder da turma, e nós tínhamos inclusive um restaurante no centro da cidade, que era onde nós parávamos, e eles já montavam mesa para 30, para 60 pessoas, e eu ficava sentado na ponta da mesa, e eu realmente era o líder da turma, porque muitas vezes era eu que coordenava aí as nossas correrias nas brigas da rua e tudo mais. Bom, o primeiro problema que eu tive foi quando eu conheci a Cristo através de estudo bíblico e comecei a frequentar a igreja aos domingos, porque durante o dia sábado era mais fácil, eu não encontrava nenhum amigo, mas no domingo eu tinha que passar aonde era o nosso ponto de encontro, onde eu sabia que os meus amigos que estavam sentindo minha falta, que já tinham tentado inclusive me dissuadir de continuar sendo crente, inclusive a força, eu sabia que eu ia passar ali e todos eles iam estar ali, e iam ficar me olhando.
atravessado, e levar a Bíblia. Era difícil. Aí eu ganhei uma Bíblia pequenininha, de bolso. Eu botava, não era blazer, botava minha jaqueta jeans, uma jaqueta de couro, que tinha bolsos largos, e eu ia andando. Enquanto eu não chegava naquele ponto, que eu ia passar pelos meus amigos, a Bíblia estava na mão. Levava a Bíblia na mão. Quando eu ia chegando perto, eu enfiava a Bíblia no bolso. E eu passava por eles do outro lado da calçada. Zaqueu tinha um problema. Por ser cobrador de impostos, ele era muito mal visto. Ele era rico, mas uma riqueza que levantou através do suor, do desespero, do sofrimento de compatriotas. Ele era mal visto. Ele não conseguia ver a Jesus por causa da multidão. E aí é aquilo que eu falo. O que te impede de ver a Jesus? A multidão? Quebra esse vínculo. Suba na árvore se você precisar. E aceite o convite. Esse é o ponto. Já que eu subi na árvore, foi a maior bênção na vida deles. O que era para ser ultrajante, humilhante, foi a salvação. E ele mudou. Um detalhe importante é sobre isso. Mas eu gosto de uma outra cena bíblica, que também fala de mudanças, também fala sobre essa questão de atitudes. É a cena bíblica da mulher de Samaria, da samaritana. E um detalhe importante sobre a mulher samaritana é que ela teve que quebrar paradigmas para poder ser aceita no seu mundo. E esse é um detalhe que muitas vezes passa desapercebido nas pessoas. A mulher samaritana veio durante o dia para poder pegar água lá no poço, porque não era aceita entre o seu povo. Um detalhe interessante da mulher samaritana é que ela vinha fora do horário, né? Todas vinham mais cedo, porque o sol não estava a pico, mas como ela não bem aceita, ela vinha fora do horário. Ela vinha bem depois do horário, já um horário em que as outras estavam lá, as senhoras estavam lá. E ela encontrou Jesus, e Jesus conversou com ela. E só o fato de um judeu conversar com ela já foi uma quebra de paradigmas. Vou te contar uma coisa. O caminho até a Galileia era mais ou menos 110 quilômetros. Mas os judeus mais ortodoxos mesmo, né? Eles davam uma curva muito grande. Andavam até 170 quilômetros para não passar em Samaria, pela rixa que havia. Alguns diziam pela hostilidade. Não, havia rixa. Eles não aceitavam os samaritanos. E nem os samaritanos aceitavam eles. A história de Samaria é longa. Depois um dia eu conto para você. Mas essa mulher sentou-se e conversou com Jesus. Jesus pediu água. Ela deu água. E um ponto interessante é que os ensinamentos de Cristo causaram nela uma mudança de paradigma. Houve uma quebra de paradigma. A distância entre Samaria era longa, mas Jesus andou por aquele caminho. Deus conhece a nossa história, é por isso que Jesus conversou com ela, conhecia a história dela. Mesmo assim, Deus nos conhece profundamente e ainda assim se interessa por nós. E um ponto importante, o ensinamento de Jesus àquela mulher causou uma mudança na vida dela. Porque ela saiu agora a testemunhar na sua vila. Esse é um detalhe importante que nós temos que ver muito. Note o que eu vou falar para você. Todo ensino gera um aprendizado. E o aprendizado,
ele gera uma mudança de vida. Todo ensino gera um aprendizado. Dois personagens. Zaqueu recebeu os ensinos de Jesus na mesa. Mudou-lhe o coração. Qual seria a conversa de Jesus com Zaqueu? Justiça, hombridade, acredito eu. Honestidade, igualdade, reino de Deus, salvação. Certamente esses ensinamentos estiveram na mesa com Zaqueu. Qual o ensinamento dado à mulher samaritana? Certamente na mesma linha. Acrescido de acolhimento, acrescido de perdão, acrescido de salvação que tem que ser compartilhada. Todo ensino gera aprendizado, e o aprendizado gera mudança. Vou até colocar na tela para você aqui, ó. Todo ensino gera aprendizado, e o aprendizado gera uma mudança de vida. Ensino que não gera ação, é apenas conhecimento. Muitos conhecem a Cristo, mas não aceitam os seus ensinos. Se não aceitam os seus ensinos, então de nada serve. Esse é um ponto interessante. Jesus ensinava com a autoridade de quem conhecia tudo que estava ensinando. Jesus tem os seus ensinamentos que transformam vidas. As pessoas são transformadas. Então, quando há um ensinamento e a pessoa é transformada, então esse é o ponto e você atingiu aí a meta do cristianismo, transformar vidas através do ensinamento. Amar ao próximo como a si mesmo, um grande ensinamento. E esse ensinamento inspirou movimentos no mundo inteiro. Outro ensinamento, o maior é aquele que serve, humildade. Esse ensinamento de seres humildes ajudou a revolucionar países e reinos. Seja humilde. Isso está lá em Marcos 10:45. Jesus ensina que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. Servir aos outros. Pessoas expoentes no mundo que viveram a sua vida para servir às outras pessoas. Não julgueis para que não sejais julgados. Essa frase, inclusive, ela faz parte do sistema jurídico no mundo. Você não julga. Você tem que acolher os fatos. Porque quem somente julga também será julgado. Jesus ensina sobre a importância de não julgar o próximo de forma precipitada. E as pessoas fazem isso. Outro grande ensinamento, a igualdade e dignidade humana. Jesus fala sobre a igualdade e a dignidade do ser humano. São ensinamentos que não podem ser jogados para trás. Jesus ajudava as pessoas a avaliar a sua própria vida e, a partir disso, fazer mudanças. Nós temos muitos outros ensinamentos bíblicos que nos ajudam a pensar e a avaliar o quão grande e o quão benéfico pode ser o ensinamento de Cristo na nossa vida. Eu vou trazer para você aqui um caso interessante de uma grande mudança. Esse é Doug Batchelor. E aqui embaixo está o álbum de foto da família dele. A mãe e o pai, a mãe de origem judia, o pai de igreja batista, mas os dois não eram frequentadores. A mãe tornou-se artista, não grande renome, mas o suficiente para aparecer entre grandes nomes do cinema. O pai tornou-se um bilionário. Se vê a foto ali do Learjet. Learjet era um dos aviões mais caros do mundo, transportando os magnatas, os executivos. O pai de Doug, uma vez, pensou em comprar um Learjet, que era o da moda, mas não escolhia qual modelo, comprou 3. Testou, e depois de testar, ele acabou vendendo os outros 2 como um grande negociante, mais caro inclusive, e ficou com o que ele escolheu,
O casamento em si durou só 6 anos. E Doug foi um filho de um pai ausente, mas preocupado. Milionário, com tudo que podia receber de graça na vida. Doug, lógico, logo se enveredou aí para ser um rebelde sem causa. Deu tanto trabalho para os pais, foi levado a estudar muitas vezes em escolas militares e sempre fugia. Mas chegou um tempo da vida, quando tinha mais ou menos 15 para 16 anos, que ele decidiu de vez sair de casa e andar como mochileiro. Tão desgostoso, uma pessoa com milhões e milhões, com acesso a milhões e milhões, saiu para ser mochileiro. E ele foi morar numa caverna. E aqui é a foto da mãe dele, levando para ele nessa caverna um jornal. A família se preocupando. Ele morou 1 ano e meio numa caverna, porque ele não conseguia mais ver as pessoas. Ele não conseguia ter relacionamento com as pessoas. E um fato interessante, alguém pregou para ele durante algum tempo, numa viagem de 2.400 quilômetros. A pessoa que estava dando carona para ele pregou para ele. E lembra que eu disse que muitos ateus, às vezes, a primeira oração que fazem quando estão em dificuldade é pedir a Deus alguma coisa para cobrar a existência de Deus? O Doug, quando estava na estrada, já com muita fome, sem dinheiro, sem como andar, ele falou para Deus: Senhor, se o Senhor existe, por favor, faça que eu consiga uma carona para chegar no meu destino, 2.400 quilômetros. Faça com que alguém consiga comida. E por favor, faça com que alguém me dê as provisões que eu preciso. Imediatamente, ao momento que ele estava falando sobre isso, na beira da estrada, um garoto de 15 para 16 anos parou um carro, a pessoa o convidou para entrar, e essa pessoa o levou 2.400 quilômetros. Deu-lhe comida, deu-lhe alimento, pregou para ele sobre Deus, e ele, pensando na carona, ficou quieto, mas aquilo foi entrando na cabeça dele. A pessoa deu vários ensinamentos e ele falou: como é? Eu fiz uma oração para um Deus que eu não acredito, e ele mandou um homem que me dá carona 2.400 quilômetros, me dá o alimento, está me pagando todas as minhas despesas até chegarmos lá. E aí? É uma estranha coincidência? Aí ele foi morar naquela caverna que você viu. E naquela caverna, uma coisa interessante aconteceu. Ele encontrou uma Bíblia. E ele passou: então eu vou estudar sobre esse Deus. E ele começou a estudar sobre Deus. E começou a ter um relacionamento com Deus. E ele saiu da caverna. Porque os ensinamentos de Cristo fazem isso, mudam as pessoas. Você tem que pedir, você tem que querer, você tem que buscar. E Deus busca. Tem histórias na Bíblia até de gente que não procurou nem pediu, mas foi encontrado e foi achado e foi resgatado. O primeiro passo na nossa vida é fazer isso, buscarmos, desejarmos. Aquele menino, Doug, ele se tornou esse homem que está aqui, que tem um dos maiores ministérios evangelísticos da Igreja Adventista. O seu programa Amazing Facts está em várias regiões do mundo. Se você procurar Amazing Facts, botar lá Brasil, você vai encontrar no Brasil. Se colocar na Oceania, se você colocar em Portugal, se você colocar... Aquele menino que se converteu a Cristo é um grande pregador. E não se conformou em apenas ser um pregador local. Ele leva a sua palavra, a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo ao mundo todo.
ele tem estúdios de gravação, ele faz conferências em vários locais do mundo. Ele prega a palavra de Deus, porque existe algo que é muito importante. O ensinamento, ele tem que ser aplicado. E esse é um ponto. O ensino gera aprendizado, e o aprendizado gera mudança de vida. E o ensino que não gera ação é apenas conhecimento. E Douglas não se conformou em apenas ter conhecimento. Ele aplicou a palavra. Ele encontrou ao Deus que ele não conhecia. Quantos de fora precisam do mesmo tipo de incentivo ou do mesmo tipo de fato na tua vida? E o que você pode fazer? Hoje você conheceu mais um pouquinho da palavra de Deus. E aí, o ensinamento vira aprendizado. E o aprendizado tem que ter utilidade. Que Deus te abençoe. Para que você possa realmente colocar todo o seu conhecimento. E que você possa ter um ministério tão grande como o do Doug. Um abraço. Até o nosso próximo encontro.